Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo sobre a Palavra de Deus. Acompanhe com a gente. Porque a Palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. No último vídeo nós vimos que a Palavra de Deus é viva, nós vimos que a Palavra de Deus é eficiente, nós vimos que ela é cortante e penetrante, e quando entra no nosso coração ela divide pensamentos e propósitos. E isso acontece porque ela é apta a dar discernimento ao que pensamos e ao que planejamos no nosso coração. Mas quando continuamos lendo o texto, o autor do livro de Hebreus nos fala que não há criatura que não se manifeste na presença da Palavra de Deus. Na verdade, o que ele quer dizer é que ninguém se esconde diante dela. Ela traz à nossa mente, à nossa memória, aquilo que fazemos e aquilo que somos e aquilo que precisamos mudar. Por isso que há uma tendência muito grande a se abandonar o estudo da Palavra de Deus por parte das igrejas, porque realmente é difícil encará-la. É difícil olhar para a Palavra de Deus e olhar para o nosso coração, para os nossos pensamentos, para os nossos propósitos, para o nosso interior. E mesmo olhando para dentro da gente e olhando para a Palavra de Deus, é muito difícil ficar inerte. A nossa consciência é a primeira a clamar para que nós façamos alguma coisa. O Espírito de Deus que habita em nós também nos cobra uma posição, uma postura ética diante da vida. Por isso que ficou muito fácil pregar o Evangelho hoje em dia. Basta não olhar para a Palavra de Deus. Basta falar apenas naquilo que precisamos. Curas, libertações, milagres, empregos, oportunidades de trabalho e pronto. Dessa forma, nós não precisamos assumir a responsabilidade da transformação. Mas quando estamos diante da Palavra de Deus, ela sim nos cobra a nossa responsabilidade de transformação em alguém melhor. Isso acontece porque a Palavra de Deus revela quem realmente nós somos. Quando nós a estudamos, nós vamos ao encontro das nossas necessidades espirituais reais, e ela revela a nossa história espiritual, nossos defeitos, as nossas qualidades, nossos pontos fortes e nossos pontos fracos. A Palavra de Deus revela a nossa necessidade de mudança e a nossa necessidade de crescimento espiritual. E sobre isso, o autor de Hebreus vai falar no próximo capítulo. Ele vai reclamar que as pessoas para quem ele escreveu, dado o tempo decorrido em que elas eram cristãs, estava se tendo novamente a necessidade de ensiná-las tudo de novo, de ensinar os princípios novamente, porque elas agiam como crianças. Elas simplesmente não queriam ser mudadas, não queriam crescer espiritualmente, porque é muito mais confortável ficarmos na infantilidade, apenas pedindo a Deus como crianças reais, num relacionamento pai e filho. Observe você que tem filhos pequenos, como os nossos filhos pedem quando são crianças. Pedem tudo. Se você vai ao shopping, eles pedem. Se você vai ao comércio, eles pedem. E assim agimos nós na nossa infantilidade. Mas a Palavra de Deus, ela cobra um crescimento. Ela cobra um empenho, uma mudança de postura. Cobra que cheguemos diante de Deus e cobra que nós venhamos à presença de Deus e digamos a Ele: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Como falou Isaías na sua visão do trono de Deus. O autor de Hebreus também diz que todas as coisas estão descobertas e patentes, evidentes, perceptíveis, manifestas, claras, notórias, visíveis aos olhos
daquele a quem temos de prestar contas. E quanto a isso, ninguém se engane. A palavra de Deus, ela é o nosso padrão de conduta. Ela é a nossa regra, a nossa base, o nosso parâmetro de vivência real, de vivência cotidiana. E Deus nos deixou sua palavra exatamente para que ninguém chegue diante dele com desculpas. Todas as coisas estão patentes aos olhos de Deus. E creia, ele nos enxerga através da conduta que temos diante da sua palavra. Por isso que ela nos leva à necessidade de conversão. Por isso que quando entramos em contato com a palavra de Deus, logo nos vem ao coração, se não o desejo, mas o aviso de que precisamos nos voltar para Deus. Ela existe para nos dar crescimento ético, crescimento moral e crescimento espiritual, que é tudo que tem faltado na igreja, na nossa sociedade, no poder e em todas as esferas institucionais do país. Além de nos dar um crescimento ético, moral e espiritual, ela também nos dá santificação. Ela contribui para a nossa santificação. A santificação, no ato da salvação, é um processo que se inicia na nossa conversão e que precisamos cultivá-lo durante toda a nossa vida aqui. Assim, a palavra de Deus nos ajuda nesse processo, nos proporcionando sempre um aprendizado. E é na palavra de Deus que nós aprendemos que alcançamos misericórdia quando nós falhamos. Claro que nós vamos falhar. Claro que a nossa santificação não vai nos levar à nossa perfeição na nossa vida aqui. Mas o nosso compromisso com Deus, e esse compromisso nós aprendemos na sua palavra, é crescermos na santificação. É nos tornarmos espiritualmente maduros. E para isso ela nos ensina. Mas quando falhamos, nós podemos nos achegar ao trono da graça de Deus. E é lá que aprendemos isso. E assim alcançaremos misericórdia. É na palavra de Deus que nós aprendemos também que não vamos enfrentar nada que não seja humano. Deus é misericordioso e não vai permitir tentação além das nossas forças. É na palavra de Deus que nós aprendemos também que vamos enfrentar provas. Mas eu quero dizer a você que me ouve e me vê nesse momento que Deus não precisa provar o homem. Deus não precisa testar a fidelidade humana. Pelo simples fato de que Deus é onisciente. Mas a provação acontece para que nós conheçamos os nossos limites. Para que nós saibamos a hora de continuar e a hora de voltar, de pedir perdão e recomeçarmos. A prova existe para que o homem possa ampliar os seus limites, para que ele possa se tornar mais forte, mais resistente e assim servir de exemplo a outros que vão crer em Cristo, baseados naquilo que vem nele, no seu amor, na sua fé, na sua perseverança e na sua esperança. E é na palavra de Deus que eu aprendo que junto com as provas também vêm os livramentos. Na medida em que somos provados, também somos livrados por Deus. E é por isso que a nossa vida está descoberta, está patente, perceptível, clara, revelada, notória diante de Deus e diante da sua palavra. Porque é ela quem vai nos dar os nossos limites. É ela quem vai mostrar quem realmente nós somos à medida em que nós nos envolvemos com ela. Por isso, um dos grandes objetivos da igreja é ensinar a palavra de Deus. E nesse ponto, a igreja e os seus líderes têm falhado grandemente em nossos dias. Está cada dia mais difícil encontrar uma igreja onde se ensine a palavra de Deus. Por isso que as criaturas de Deus precisam estar manifestas na sua presença, na presença da sua palavra. Por isso que todas as coisas têm que vir à tona na nossa vida e na nossa alma. O autor de Hebreus fala que todas as coisas estão patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. E ninguém se engane acerca disso. Apesar de estarmos buscando na igreja
coisas que vão ficar aqui, carros novos, emprego, dinheiro, fortuna, reconhecimento social, apesar de estarmos indo à igreja para buscar cura, para ouvir profecias acerca de coisas que vão acontecer comigo aqui um dia, todos nós, todos vão prestar contas com Deus. E eu quero dizer a você que há só duas maneiras de se prestar contas com Deus. E a primeira delas está no livro de João, onde está escrito que o julgamento para os homens é muito simples. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. E esse texto se refere a Cristo, se refere ao Filho de Deus, ao Verbo da vida, se refere ao Senhor Jesus. Os homens amaram mais as suas obras, suas práticas, do que a Cristo. E disso todos, absolutamente todos, vão ter que prestar contas com Deus. E a segunda maneira de se prestar contas com Deus também está escrito no livro de João, aonde diz que quem crê em Cristo não entra em condenação, não entra em juízo, não passa por esse julgamento de prestação de contas, mas passou da morte para a vida. Talvez você compreenda porque a palavra de Deus tem sido tão evitada nas nossas igrejas, porque ela cobra compromisso, e o compromisso é com Deus e com o seu Cristo, que reinará para sempre. Que você possa refletir sobre isso e fazer a escolha certa, não ser julgado, não prestar contas com Deus, porque amou mais as trevas do que a luz. Mas que Deus, no dia do juízo, possa olhar para você e ver que você creu no seu Filho e aceitou seu sacrifício na cruz como pagamento pelo seu pecado. E então você não entra em juízo, não entra em condenação e passa da morte para a vida. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo. Inscreva-se no nosso canal, curta e compartilhe este vídeo. Ative o sininho para que você possa ser comunicado sempre que lançarmos novos vídeos. Até o nosso próximo encontro.